Metrópole Entrevista. Rodrigo Maia, bom dia, presidente. Tudo bem com você? Bom dia, Mário. Obrigado pelo convite. Tudo bem comigo? Um abraço aí a cada um daqueles que acompanha seu programa. Rodrigo, eu vou, primeiro de tudo, você vai me permitir dizer que desde que você assumiu a presidência, substituindo Eduardo Cunha, no meio daquele tumulto, não é, extraordinário que o Brasil viveu, eu passei a admirar você de uma forma que vocês não imaginam. Pela sua firmeza, pelo seu caráter, nos momentos, inclusive, que o governo Temer quase cai e você iria para a presidência, você teve uma postura ética extraordinária. Agora, no governo Bolsonaro, você tem sido aquilo que, às vezes, querem dizer que o artigo 242 estabelece para as Forças Armadas. Você é um verdadeiro poder moderador, que, de um lado, faz com que o Congresso avance e tenha, a Câmara dos Deputados tenha a sua relevância e seu papel, e, do outro lado, segura um bocado de coisa. Mas muita gente pergunta, Rodrigo, por que tantos pedidos de impeachment, por que é que você não coloca esses pedidos para serem examinados pelo Congresso? Acho que essa questão, como você falou, o nosso papel é exatamente o papel dessa construção desse diálogo, junto com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário. E o tema do impeachment é uma decisão política, né? E a minha avaliação é que, no meio de uma pandemia, nós tratarmos desse tema, nós iríamos aprofundar ainda mais uma crise que nós sabemos que não é pequena, que o vírus, de fato, infelizmente, vai tirar vidas, como já tem tirado, infelizmente, de milhares de brasileiros, vai derrubar a economia, tirando empregos de milhões de brasileiros. E acho que uma crise política agora mais profunda só iria aprofundar ainda mais todas as dificuldades que passamos e que ainda vamos passar nos próximos meses. Pois é, eu concordo inteiramente com você. E veja o seguinte, a Câmara, estou falando aí o Congresso, mas a Câmara especificamente foi quem conseguiu que o auxílio saísse de R$200 para R$600. Verdade. Foi a Câmara que conseguiu a reforma da Previdência, porque não havia nenhuma ação por parte do presidente, nem nenhuma, assim como você olha agora, ele disse, aliás, isso, né? Isso é problema do Congresso, e a Câmara foi e avançou. A Câmara também, por conta dessas medidas que tem tomado, chegou a se dizer que se você estava querendo estabelecer um governo parlamentarista, seu primeiro-ministro, começou a ter movimentos antidemocráticos contra o Supremo e contra você pessoalmente. Ontem mesmo eu vi em Minas Gerais, foi preso um sujeito, depois liberado com armas, e que ameaçou, inclusive, de te matar e matar outras pessoas. Quer dizer, ao mesmo tempo, você tem sofrido, inclusive, do escritório do ódio, uma ação violentíssima contra a sua atuação. E, no entanto, eu não vejo você sair do sério, nem perder a sua tranquilidade. Por dentro, você remói muito, segura. Como é que funciona isso aí, Rodrigo? É claro que ninguém gosta do nível de ataques, que agora até reduziu um pouco, que eu recebi nos últimos anos, né, desde o ano passado. De fato, as agressões são muito pesadas, né? Aquela estrutura comandada, uma parte pelos Estados Unidos, lá pelo tal do Olavo, outra parte por aqui, por outros ambientes, de fato era muito violento. Quer dizer, é por isso que eu tenho defendido muito a importância da lei da fake news, porque, de fato, não havia um movimento, não estou dizendo do presidente, estou dizendo desses grupos que eu apoio, existem movimentos contra, não de crítica ao Supremo, de crítica ao Congresso, de crítica à minha pessoa, mas de tentar impor uma posição, né, desse pessoal mais radical.
né? Então, a utilização das fake news acabou sendo um instrumento, claro, para viralizar o ódio, mas também para tentar impor, né, uma coisa que não é correta, né? Há nas pessoas que apoiam o presidente, não estou dizendo no presidente, até porque ele foi deputado, uma opinião que o presidente ganhou, pode fazer o que quiser, né? Só que não é assim, né? Nós vivemos uma democracia. Então, o Congresso tem a representação da sociedade e a representação da federação. É até claro, a Câmara é muito mais ampla da representação dos brasileiros do que o próprio governo, né? O governo, em tese, impõe a agenda, propõe a agenda, e o Congresso discute e faz as mudanças necessárias, né? E, claro, temos lá o Supremo para qualquer excesso, né, do Poder Executivo, qualquer erro, né, qualquer erro também do Legislativo, de legislar além daquilo que a Constituição permite, impor os limites da ação de cada um dos poderes. Então, tem, eu acho que na cabeça de um grupo minoritário, não sei, 5, 10% da população, eles acreditam que o presidente ganhou, então ele pode fazer tudo. Então, que o Congresso tem que dizer sim para tudo, quer dizer, mas a gente sabe que não é assim. Mas ao longo do tempo, pelo menos uma parte vai entendendo que o processo democrático, né, ele funciona de forma diferente de um projeto onde apenas uma pessoa manda, né? E essa é a grande defesa que todos nós fazemos da democracia, exatamente o equilíbrio que o sistema democrático traz a qualquer sociedade. Eu estou conversando com o deputado democrata Rio de Janeiro, Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal. Durante algum tempo, a sua relação com o presidente Bolsonaro ficou extremamente desgastada, né, por conta, inclusive, de ataques que ou ele participava ou incentivava. E eu não vi em nenhum momento você cair em provocação. Eu vi, por exemplo, um momento muito importante seu quando você denunciou as barbaridades feitas pelo ministro da Educação, Weintraub, que felizmente acabou saindo. Aquele momento ali, você acha que foi o momento mais duro da relação sua com o governo, Rodrigo? Olha, nós tivemos alguns momentos difíceis. No ano passado, né, naquele primeiro trimestre, ali para março, abril, talvez maio, o presidente foi muito agressivo em alguns momentos e eu reagi, claro. E agora, nesse período ali, no iniciozinho do início da pandemia, depois na saída do ministro Mandetta foi pior do que a questão do Olavo, né? A questão do Olavo, não, desculpa, do filhote do Olavo, do Weintraub. Foi pior, porque ele, para tirar de cena o assunto Mandetta, ele partiu para uma agressão muito pesada, né, em relação à minha pessoa, numa rede de televisão fechada, né? E eu tive que ter muito equilíbrio e paciência para não reagir no mesmo tom, que a reação no mesmo tom ia gerar, no meio dessa pandemia, talvez uma briga que poderia ter impactos grandes na sequência das ações do enfrentamento ao coronavírus, até porque o parlamento teve e continua tendo um papel muito importante, né, no enfrentamento à crise. A gente acredito, como você falou, acho que o parlamento tem ajudado muito, acho que os R$600 nós devemos à Câmara de Deputados e ao Senado Federal. A PEC da guerra, né, que as pessoas às vezes até não entendem muito, que gerou as condições para o governo poder fazer um enfrentamento à crise, editar medidas para usuários de crédito com respaldo legal, né? Ela entrou, né, deu condições de enfrentar a lei de responsabilidade fiscal, a regra de ouro, que são leis limitadoras no momento que infelizmente nós precisamos de alguma flexibilidade. Então isso foi tudo construção da Câmara e depois do Senado, e o Senado também aprovou o primeiro projeto de microcrédito, também veio do Senado, foi um projeto muito importante que agora está sendo utilizado pelos bancos, pelo menos pelos bancos públicos, com muita intensidade. Então, olha, esses foram os momentos, pelo menos que eu lembro, os mais difíceis na minha relação com o presidente.
também teve determinados atritos com você, porque ele também me pareceu assim, como ele é tido como posto Ipiranga. É engraçado, Rodrigo. Eu acho que Paulo Guedes, quando veio para o governo, ele veio com o modelo do Brasil todo estruturado pela universidade lá, pela Escola de Chicago, que no Chile deu o que deu, mas até estourar o Chile era tido como grande modelo da economia. Não é? E, de repente, ele veio com o chip dele preparado para fazer a mesma coisa aqui. De repente, chega uma pandemia que, ao contrário do estado mínimo que ele previa, teve que ser e tem que ser o estado máximo. Ele também teve uns atritos meio bravos aí na Câmara Federal, não foi, Rodrigo? Teve. Foi somente no período do apoio a estados e municípios, né, aquela ajuda, que nós, aí, a Câmara, mais uma vez, liderou esse processo e fez todo o processo do enfrentamento, mostrando que precisava de uma ajuda, precisava que o governo federal compreendesse que ele que pode emitir dívida e ele que tinha que gerar as condições para manter minimamente o funcionamento de estados e municípios. O Paulo, infelizmente, foi muito agressivo naquele momento, né, falando coisas, informações que, do meu ponto de vista, não eram corretas. E no Senado ele acabou ajustando, fechando um acordo no valor que nós queríamos. Só que nós queríamos 6 meses e o governo deu 4 meses. Mas o importante é que saiu. Mas com o Paulo Guedes aquele momento foi o mais tenso. Algumas coisas menores, né, talvez alguma sequela da relação da época da Previdência, não sei, mas o mais duro foi esse período que ele agrediu, né, a Câmara com muita violência. E no final acabou cedendo no Senado o mesmo valor que nós queríamos, 60 bilhões em 4 meses. Mas o importante é que, Mário, que quando a gente coloca a pauta, às vezes algumas pessoas não compreendem esse apoio a estados e municípios. Muitos dos economistas, dos articulistas na imprensa não entenderam, criticaram a Câmara, né, e depois, ao longo do tempo, foram vendo que aquele auxílio era fundamental, era necessário, e no final todo mundo, a maioria pelo menos, mudou de posição e compreendeu a importância daquela posição da Câmara, que depois foi ajustada no Senado, a Câmara ratificou, e ontem mesmo os estados e municípios receberam a segunda parcela de 15 bilhões de reais. Rodrigo, aqui para nós, a audiência aqui é baixíssima, a gente está falando para todo o interior da Bahia. Me diga uma coisa, quando o presidente Bolsonaro começou a capitanear, ele é até capitão mesmo, né? Aquelas manifestações antidemocráticas, você não teve um receio, passou assim por você, de que talvez a gente tivesse próximo de um golpe de Estado, não? E a implantação de uma ditadura no Brasil? Eu não cheguei a ter essa preocupação. É claro que as manifestações, no ano passado, elas tinham mais densidade do que elas tiveram esse ano. Né? Mas é claro que a ida do presidente, né, em frente ao comando do Exército, sempre gera uma sinalização ruim e preocupante. O que me preocupava mais e me preocupa ainda, que essas sinalizações, elas afetam a imagem do Brasil no exterior, né? Mais do que essa preocupação de golpe que eu não tinha, a minha preocupação era que essas narrativas e essa sinalização, como a gente está aqui, a gente tem mais informações, mas no exterior a taxa de incerteza em relação ao Brasil cresceu muito em relação a esses eventos, a esse simbolismo, somado à questão do meio ambiente, que também vem prejudicando muito a imagem do Brasil fora do nosso país. Rodrigo, você não pode ser reeleito, né, o que seria melhor para todos nós brasileiros. Mas você acredita que com essa aproximação do presidente com Roberto Jefferson, Valdemar da Costa Neto, e outras figuras assim do Centrão, que tem um passado assim não muito
simpático, limpo, o próximo presidente da Câmara poderá ser um bolsonarista puro sangue? Olha, o meu sentimento é que não. Acho que o Roberto Jefferson, acho que nem tem voto na Câmara, mas tem o partido, claro, ele vocaliza pelo partido dele. O PL, sim, o PL tem força na Câmara, né? Eu, de fato, na minha relação com o ex-presidente do PL, Valdemar, é uma relação muito boa, sempre foi muito correta, transparente. Na política, não posso criticar e falar nada do Valdemar. Mas eu não acho, não. Acho que a Câmara escolherá um presidente que trabalhe com essa independência, com o Poder Executivo, não seja, então, um candidato do governo, mas que dialogue, porque isso é da democracia, isso é fundamental, que os poderes possam, o máximo possível, claro, sempre respeitando a independência, possam trabalhar com harmonia, e eu acho que esse é o perfil que os deputados e as deputadas vão escolher dia 1º de fevereiro. Rodrigo, o presidente agora está vivendo aquela fase que Lula viveu, Lulinha, paz e amor, capitão, paz e amor. Você acredita que isso seja uma coisa real, duradoura, ou é até o próximo incômodo? Olha, eu espero que seja duradouro, né? É importante que o presidente, ele é o presidente do Poder Executivo, né? Ele executa as políticas aprovadas pelo Poder Legislativo, muitas encaminhadas pelo próprio Poder Executivo, outras ideias encaminhadas pelo próprio Parlamento e pela sociedade, claro. Então é importante que a gente possa manter esse ambiente de paz, de diálogo, para que, em conjunto, nós possamos encontrar as soluções para o futuro do Brasil. Nós já tínhamos uma crise profunda, nós já tínhamos um Estado brasileiro que, em vez de reduzir desigualdade, ele concentrava na renda, então ele aumentava a desigualdade, um Estado que não conseguia gerar as condições para o setor privado investir, fazer o Brasil crescer, gerar emprego, mais renda, aumentar a renda dos brasileiros, salários maiores. Então, se com algum diálogo já era difícil, imagina sem diálogo. Então, eu espero que o presidente possa manter essa postura de manter um bom diálogo, né, uma relação mais harmoniosa, menos conflitiva, porque isso vai ajudar, claro, a que a gente possa construir os caminhos da retomada nos próximos meses, né, e com diálogo, claro que as coisas ficam sempre mais fáceis. Rodrigo, a última pergunta. Nós estamos com a pandemia aí crescendo, mais de 72 mil mortos, e não há uma política nacional. Cada governador e cada prefeito aqui na Bahia, nós temos um exemplo que tem servido para o país todo, você conhece bem, o governador Rui Costa do PT, ACM Neto do Democrata, os dois se bicavam o tempo todo. Agora os dois estão juntos, mais juntos mesmo, e por isso a Bahia está numa posição privilegiada em relação a isso. Mas por parte do governo federal não tem nada. O presidente continua com a ideia da hidrocloroquina, o ministro da Saúde é um general da ativa, não há uma política, não há nada, absolutamente nada, nem distribuição, o general que está lá é especialista em logística, nem uma distribuição decente dos equipamentos está acontecendo. Como é que a gente vai conseguir sair ou avançar para melhorar essa pandemia, no seu entendimento, deputado? Olha, Mário, eu acho que você deu um grande exemplo, né? O governador da Bahia e o prefeito Antônio Carlos, que tem uma relação, né, são adversários políticos, não inimigos, tiveram e sempre tiveram nos últimos anos um enfrentamento político, que é saudável, que é da democracia, e nesse momento da pandemia, é óbvio que a política não é prioridade, e eu acho que eles têm dado um bom exemplo mostrando que a união de esforços gera bons resultados, né? Os dados da Bahia mostram isso, que nós temos um bom resultado. Claro que não é o ideal, né, mas em frente a uma pandemia dessa, e acho que a Bahia podia ser um bom exemplo para o governo federal, para outros estados também que estão tendo conflitos,
porque num momento como esse, eu fico pensando como é que alguém pode pensar em eleição municipal na minha sucessão, quer dizer, com tantas vidas sendo perdidas, com uma queda da economia, gerando quer dizer, uma perda de renda enorme para os mais vulneráveis, quer dizer, perda de empregos formais, de empregos formais. Então, eu acho que o bom era que essa articulação ela fosse completa. Não é um dado da realidade. Vamos trabalhar com o que nós temos e nós vamos torcer para que o ministro, mesmo não sendo da área de saúde, ele consiga, daqui para frente, avançar nos testes, né? Eu acho que é muito importante que o governo coordene essa questão da testagem. É importante que tenha medicamentos em algumas regiões que estão faltando, que ele consiga comprar os medicamentos, que ele consiga manter essa coordenação sobre o Ministério da Saúde. Você tem falado com o presidente Bolsonaro por telefone? A conexão com você está aberta de novo? Assim? Está aberto, está tranquilo. De vez em quando a gente fala, não tem incomodado muito ele, porque ele está no isolamento dele, porque ele contraiu o coronavírus, que a gente espera que ele possa estar rapidamente restabelecido para reassumir a presidência da República. Mas a gente tem mantido contato naquilo que é fundamental. Eu acho que é isso que é importante, Mário. As pessoas não têm que ter a vaidade de ser chamado toda hora, de ser ouvido toda hora. A gente tem que ser chamado e ouvido naquilo que é fundamental. Tem pessoas que têm relações pessoais de afinidade. Tem pessoas que não têm relação pessoal de afinidade. Então, eu acho que a minha relação com o presidente é uma relação que nesse momento, em outros momentos, foi pior. Nesse momento é uma relação saudável, não é de proximidade, mas é uma relação de respeito nesse momento e que naquilo que é fundamental a gente tem conversado, e quando eu não consigo conversar com ele, eu tenho conversado com os ministros da articulação política, o Ramos e outros ministros, para resolver a tramitação dos projetos que passam pelo Parlamento. Nesse momento, você se diria otimista em relação à melhoria da pandemia e da economia ou não? Olha, em relação à pandemia, eu acho que hoje os médicos têm mais informações do que tinham antes. Então, hoje a chance de salvar vidas é maior do que era no final de março, no início de abril. Então, em relação a isso, eu acho que nós estamos numa situação melhor. Claro que poderíamos estar numa situação ainda melhor, mas nesse assunto eu acho que nós, pelo menos nós e o mundo inteiro, aprendemos a como tratar melhor o vírus. Eu acho que nós estamos num platô muito alto ainda de número de contaminados e de perda de vidas, né? Isso está aí há 7 semanas, não cai. Essa semana, né, que fechou ontem, mantém o patamar mais alto. Só teve uma semana que a gente teve um pouquinho mais morte do que a gente teve essa semana, na média móvel de 7 dias. Então ainda estamos aí vivendo um ciclo alto, porque como o Brasil é um país muito grande, algumas regiões o vírus está caindo, né, a sua contaminação, em outros está crescendo, né, então, do ponto de vista da nação, o governo é fundamental, essa coordenação do governo. E na economia, eu ainda estou conversando com muitos economistas, conversando com muitos técnicos do governo. Eu acho que acho que o governo ainda não encontrou um caminho para a superação dessa crise. Certamente está formulando, está debatendo, a gente está vendo pela imprensa, a gente espera que o governo consiga organizar isso de forma mais rápida. Claro, e tem coisas que passam pelo parlamento, mas mais do que o parlamento nesse momento, a forma do governo federal enfrentar essa crise em todos os âmbitos é que vai ajudar na retomada do crescimento. Então, acho que em relação ao vírus, pelo menos a forma de tratar o vírus, eu acho que nós temos uma situação hoje melhor do que alguns meses atrás. Infelizmente, um país continental, no centro-oeste, no sul, está crescendo muito, em alguns estados do Nordeste, o que mantém uma média muito alta do país, né? Um platô muito maior, né? Uma manutenção de uma taxa alta há muitas semanas, muito diferente da maioria dos países, mas vamos torcer para que isso possa cair. Na economia, eu espero que a gente consiga construir os caminhos para que o Brasil, de fato, possa sair dessa crise mais rápido, com alguma recuperação econômica, para que a gente possa recuperar esses milhões de empregos que o Brasil perdeu nos últimos meses.
Ontem eu fiz uma entrevista aqui longa e boa com o Sérgio Moro e perguntei se ele era candidato a presidente. É claro que ele disse que a gente sabe qual é o tipo de resposta que você dá com tanto tempo de antecedência, não, tal. Mas eu vi uma declaração sua dizendo que se ele sair candidato é um candidato forte. Você acha isso mesmo? Eu acho, é um candidato forte, claro. Né? O candidato nas pesquisas hoje empata com o presidente da República, é óbvio que é forte. Um 21, o outro 19, é fortíssimo. Né? Agora, nós estamos longe ainda da eleição, né? Mas eu acho que se ele, de fato, disputar a eleição, é uma candidatura que tem muita chance de chegar ao segundo turno. E todos os movimentos dele, né, mas são de político, né? Não são mais de juiz, nem de ex-juiz, nem de ex-ministro. Então, eu acho que os movimentos são políticos. Se vai gerar uma candidatura ou não, isso é outra coisa, mas, sem dúvida nenhuma, o ex-ministro Sérgio Moro tem força na sociedade. Rodrigo, muitíssimo obrigado, viu? Um abraço para você, parabéns aí pelo seu trabalho, e quando você estiver aqui na Bahia, acabar essa pandemia, a gente vai se ver pessoalmente aí, vai ser um prazer, viu? Obrigado. Bom dia para você, Rodrigo. Bom dia, muito obrigado aí pela oportunidade.